Agora vai ter a palestra do Christian Aranha, que vai ser, o título é Tokenização de Ativos. Ele vai falar do Bitcoin passando pelo blockchain até o mercado de tokenização. A palestra vai ser online e ele já vai entrar agora. Olá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se eu consigo enxergar vocês. Mas vamos dar início aqui, então, à palestra. Acho que está escrito aqui embaixo, né? Meu nome é Christian Aranha e eu posso ser acessível principalmente através do Instagram, né? Meu nickname é CN Aranha, tá? E lá, se vocês quiserem tirar mais dúvidas e tal, e ver mais do meu conteúdo, eu estou sempre disponível. Eu vim hoje para contar para vocês uma historinha que ela está principalmente aqui dentro desse livro escrito aqui, talvez esteja ao contrário. Esse livro aqui é de minha autoria, tá? Um dos primeiros livros publicados de um autor nacional aqui no Brasil. Então, eu percorro os principais pontos aqui nesse livro. Ele pode ser comprado na Amazon, tá, gente? É um livro bem baratinho. Eu nem ganho nada com a venda desse livro. É mais para conseguir divulgar o conceito dessa nova tecnologia que é tão importante para a gente, né? Então, eu sou formado em engenharia, né? E sou doutor em inteligência computacional e tive sorte de estar na época aí no iniciozinho. Vocês vão ver aqui nessa abinha aqui, que tem aqui o meu currículo e diz que eu comecei a conhecer o Bitcoin em 2012, né? Então, em 2012 era bem cedo, só para vocês terem uma ideia, o Bitcoin ele custava menos de R$1.000. Se vocês forem ver o valor hoje, né, já está quase 600 mil, e naquela época todo mundo achava que era loucura, acho que hoje ainda acham que é loucura, né? E eu vim aqui para desmistificar um pouco isso para vocês e contar um pouquinho dessa historinha que está dentro do livro, que eu acho importante para vocês. Então, o livro, pelo próprio nome, né, do blockchain, ele é separado em 4 blocos, tá? Então, o primeiro bloco, ele vai falar mais, antes do Bitcoin, ele vai falar mais sobre dinheiro, no geral, né? Quem aqui, né, não precisa de dinheiro, quem aqui não fala, todo mundo sabe de dinheiro, todo mundo mexe com dinheiro todos os dias, e a grande questão, a grande impacto que eu tive quando conheci Bitcoin foi justamente perceber que depois que eu já tinha feito doutorado e tudo mais, estudei muito na minha vida, eu nunca tinha me questionado, né, de uma coisa tão importante que é para a nossa vida, que é dinheiro, o que, afinal de contas, é dinheiro, né? Então, acho que essa é uma das primeiras coisas que o Bitcoin causa na gente, esse primeiro impacto, né? Entender o que é esse negócio que a gente usa todos os dias e ninguém ensina nada para a gente, essa que é a verdade, né? Então, um dos propósitos desse livro é meio que ensinar um pouco disso, mas já aviso para vocês que saber o que é dinheiro exatamente é bastante complicado, tá? Dinheiro não tem uma definição muito simples, sei que a gente usa todos os dias, mas é um item da nossa vida que tem uma definição complicada e, por isso, acontece tanta coisa no mundo aí que a gente não consegue nem intervir, nem mudar, nem questionar, na verdade, e a gente vai vivendo a vida como eu até cito no livro uma analogia, como até se a gente fosse escravos antigos lá do Egito, só que não escravos reais de tomar chocotada, mas escravos de que a gente não tem conhecimento do que é, e os donos do sistema, vamos dizer assim, do sistema financeiro atual, eles que detêm esse conhecimento, que no passado era a igreja, por exemplo, eles podem fazer várias manobras e a gente fica refém disso tudo. Então, acho que o Bitcoin
causa um pouco isso para a gente, né? Entender direito o que é o dinheiro. E o dinheiro, ele tem uma característica muito importante, que é a quantidade de dinheiro disponível. O dinheiro foi criado, né? Uma das primeiras criações da humanidade. Eu imagino até que foi a primeira criação da humanidade. Eu arrisco dizer que foi a maior criação da humanidade. A gente não consegue ver outros animais negociando dinheiro e trocando dinheiro, né? O dinheiro hoje representa poder, representa tempo, representa um monte de coisa. Ele está totalmente enraizado na nossa economia, né? De troca de várias coisas, né? E com isso, ele tem evoluído em termos de tecnologia. Então, desde lá atrás, quando a gente fazia o escambo, que era só uma troca, e aí talvez o item que todo mundo aceitava mais começou a ser mais utilizado, e aí isso começou a ter uma característica mais de reserva financeira do que exatamente de troca, ou seja, você comprava uma roda, sei lá, você comprava um minério, e você não tinha uma utilidade prática para aquilo ali. Aquilo ali era mais para você guardar para poder um dia trocar por alguma coisa. E isso começou a virar o que a gente conhece hoje de dinheiro. Aí evoluiu para ouro, que tem várias características de como é o melhor dinheiro que a gente conhece. Então, por exemplo, ele tem que ser divisível, se você quiser dar troco. Ele não pode apodrecer. Então, no passado, se você pegar uma banana e guardar em casa como reserva de dinheiro, ela vai estragar no dia seguinte, então você perdeu o seu dinheiro, né? Ele tem que ser fácil de transportar, várias coisas assim que são interessantes quando a gente pensa no que é um dinheiro. Então, o ouro ganhou esse lugar de item de tecnologia do dinheiro mais proficiente até hoje, né? E aí, depois do ouro, a gente começou a imprimir, que é o que a gente chama de moeda fita, imprimir papel, que não é exatamente dinheiro. Papel é uma promessa de que eu vou te dar ouro no futuro. Surgiu assim, né? E então, todo mundo guardava ouro e emitia esse papel, que até estraga ao longo do tempo, né? Mas você pode ir lá no banco e trocar e tal. Então, o ouro, ele durou ao longo de grande parte da história como item de dinheiro mais bem desenvolvido. Até em 2008, 2009, né, a gente viu o que a gente está falando aqui sobre, que é o Bitcoin. Então, para muitas pessoas, hoje já faz mais, né, de 15 anos que o Bitcoin foi lançado, ele cada vez ganha mais adeptos. E ele ganha esse espaço como a nova e melhor tecnologia de dinheiro que a gente desenvolveu. Então, hoje ele enfrenta diretamente o ouro. E aonde que ele ganha? Que eu estava falando lá no início, né? É muito importante que o dinheiro ele tenha uma quantidade de notas fixa, porque imagina se alguém conseguisse criar dinheiro. Imagina se você em casa conseguisse pegar uma impressora, né, ou uma Xerox, coloca a nota de dinheiro, né, de 10 reais, coloca a Xerox, sai do outro lado, e você imprime e duplica essa nota, né? Você ia ficar rico de um dia para o outro, né? Isso vai desequilibrar a economia toda. Então, o fato de ter alguém que não pode imprimir dinheiro e ter alguém que não pode duplicar o dinheiro é muito importante para a economia do dinheiro como um todo. E o ouro sempre foi o melhor nesse sentido, mas a gente sabe que o ouro ele pode ser produzido. Então, a gente o tempo todo lê no noticiário que a gente acha mina de ouro. E aí a gente vai lá e pega da terra ouro. Ninguém sabe exatamente quanto de ouro que tem disponível na terra. Assim como petróleo, por exemplo. Toda hora tem gente pegando ouro da terra e tudo mais. E aos pouquinhos, ainda distante, a gente tem, né, reator de fusão nuclear que está criando ouro sintético. Tipo, diamante já tem sintético. Agora estão criando ouro sintético. E aí alguém vai poder ter uma impressora de ouro num futuro não muito breve, não, mais para frente. Mas isso é um perigo, como eu falei até agora. Se alguém conseguir copiar o dinheiro, ele perde a utilidade dele. E é nesse âmbito que surge o Bitcoin. Na era da informática, né, na era da internet, na era dos computadores distribuídos, cada um pode ter um computador em casa rodando essa rede. E essa rede é compartilhada entre várias pessoas no mundo inteiro com esse código que diz que só pode
só haverá 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, não existe uma possibilidade de você achar uma mina de Bitcoin. Não existe mais que isso. É muito mais fácil você transferir Bitcoin de um país para o outro do que você transferir ouro. É muito mais barato. É muito mais seguro você guardar Bitcoin. Então, o que a gente está vendo hoje é uma revolução histórica milenar, de que o Bitcoin pode ser a nova e melhor tecnologia do que a gente pode ver como dinheiro. E aí o que vai acabar acontecendo? Muita gente projeta. Em vez das pessoas imprimirem a nota lastreado em ouro, vão começar a lastrear em quê? Em Bitcoin. Isso pode se tornar uma coisa muito importante. E aí as pessoas dizem, meu Deus, mas isso vai mudar tudo, e até quando? Né? O Bitcoin, ele custa quanto e vai custar quanto? Como é que a gente faz a previsão disso? Aí eu sempre faço uma conta bem simples. É só você ver qual é o papel do ouro hoje em dia. O ouro hoje tem mais ou menos uma quantidade de 13 ou 12 trilhões de dólares distribuídos no mundo. Ele armazena essa quantia, ou seja, ele funciona como reserva financeira. Como é que você guarda o seu dinheiro ao longo do tempo? Então, o ouro hoje armazena 12 ou 13, se não me engano já, trilhões de dólares. Se o Bitcoin for exercer essa função, ele tem esse espaço ainda para ocupar, ou até mais, né? Porque ele pode ser mais eficiente do que o ouro, ele é mais inteligente, faz outras funções que o ouro não faz, porque ele tem um programa, um código ali que pode rodar em cima dele, então ele pode pegar até mais espaço, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, se muita gente fala assim, mas meu Deus, como é que sobe o valor do Bitcoin? E por que o ouro custa hoje 12 trilhões, 13 trilhões, né, de dólares? E aí muita gente vai dizer assim, não, mas é porque o ouro serve para alguma coisa. Você faz colar de ouro, você faz circuito eletrônico de ouro, né, sei lá, coroa de ouro. Mas se você for fazer a conta do valor desse mercado para o ouro, não fecha, porque o ouro ele vale muito mais como reserva de valor do que como itens pequenos que você usa no dia a dia. Então, muita gente confunde essa coisa da utilidade com a tecnologia de guardar dinheiro. E o Bitcoin, nisso, ele é mais eficiente também, porque ele tem como única utilidade ser reserva de valor. Nem como pagamento direito ele vai ser, porque ele demora um pouco, porque ele tem muita segurança, tá? Então, ele vai ser a melhor tecnologia de reserva, de guardar dinheiro, provavelmente. Tudo indica que melhor do que o ouro. E aí o papel do ouro vai ter que começar a ser questionado, tá? Mas então o Bitcoin ele avança nessa direção. E hoje ele tem aí um valor armazenado de mais ou menos 1 trilhão, e aí todo mundo diz, meu Deus, mas isso é um investimento? Se ele tem essa demanda de até 12, 13 trilhões no mundo todo, provavelmente ele ainda vai subir mais umas 10 vezes, mas não que ele seja exatamente um investimento. É porque o mundo inteiro está crescendo e a demanda de armazenar valor também cresce com isso, tá? Então, a gente falou aqui um pouco de dinheiro, falou do Bitcoin, e aí, para concluir o Bitcoin, resumindo, qual é a coisa mais importante do Bitcoin? Não é exatamente, que ele é um dinheiro digital, não é isso. O mais importante daqui é que não tem ninguém com poder e capacidade de imprimir o dinheiro. O que a gente chama tecnicamente de governança. Não tem ninguém que governa o Bitcoin. Ele é autônomo. Se a gente for pegar qualquer coisa, tipo o dólar, ele é governado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos podem imprimir dólar. O real, o Brasil pode fazer dólar. Ele pode criar dinheiro lá em cima e aí todo mundo que está embaixo meio que paga essa conta para que o governo tenha mais dinheiro. E aí, em 2009, o grupo de cyberpunks, tem a história toda lá no meu livro, decidiu falar assim, não, vamos criar um dinheiro que ninguém mais é dono, e aí pronto, esse dinheiro vai meio que regular a humanidade. Por quê? Agora, as pessoas têm que parar em algum momento de imprimir dinheiro. Porque se imprimir dinheiro, o Bitcoin começa a se valorizar cada vez mais, porque ele não tem como imprimir dinheiro. Então, ele vai se valorizar em cima dos ativos que estão imprimindo dinheiro. A gente pode conversar sobre isso melhor. Terminando o Bitcoin, que começou mais ou menos em 2009, e ele pretende unicamente ser, né, uma moeda, um ativo digital distribuído para armazenar o dinheiro. Em 2015, 2016,
surgiu um novo cara chamado Vitalik Buterin, enxergou que por trás do Bitcoin existe uma tecnologia, aqui o segundo item do meu livro, chamado de blockchain. Então, a tecnologia que fazia o Bitcoin ser distribuído e autônomo pelo mundo inteiro era uma tecnologia que podia ir além de reserva de valor. E aí ele criou o que a gente conhece hoje como Ethereum, que é uma outra criptomoeda, né? O que o Ethereum tem de interessante além do Bitcoin? O Ethereum, ele consegue fazer várias outras coisas que não são exatamente armazenar valor no Bitcoin. E o Ethereum, ele consegue fazer essa coisa que a gente chama de contratos inteligentes, que é, por exemplo, resolver alguma operação financeira e depositar um valor na sua conta. Por exemplo, um fundo imobiliário. Todo mês que alguém paga aluguel, ele te dá um dividendo, um pagamento de aluguel na sua conta. Então, essa ação de depositar sozinho na sua conta é uma coisa que pode estar num contrato inteligente, né? Então, você pode colocar regras ali de governança do tipo, eu vendi um ativo tal, mas essa pessoa tem que me devolver em 10 dias. E aí ele pode ir lá e dizer, olha só, daqui a 10 dias eu arranco o dinheiro da sua conta e volto para a conta original. E aí a gente pode fazer coisas até mais complicadas que a gente vai discutir no futuro, que é o governo não vai usar o Bitcoin, porque o Bitcoin ninguém tem dono, mas ele pode criar algo no Ethereum e dizer que o dinheiro que ele cria agora para todo cidadão é um dinheiro que tem validade de 1 ano. E você tem que gastar em 1 ano, tipo milhas, sabe? Que eles expiram, por exemplo. Milhas é uma outra aplicação muito bacana dessa nova tecnologia da blockchain, tá? Que vai começar a rodar em computadores, porque simplesmente é mais eficiente do que o que tem hoje. Tá? Hoje tudo roda no Banco Central, tem que ter auditoria, as pessoas hackeiam e tal. Então, o que o Ethereum trouxe de novo para a gente? Antigamente, para você criar uma coisa nova que não era exatamente o Bitcoin, você tinha que lançar uma rede inteira de pessoas para poder rodar esses nós. Lembra que o Bitcoin ele é bem útil porque ele tem pessoas no mundo inteiro rodando esse negócio. Então, para você alterar qualquer coisa, você tem que convencer 1 milhão de pessoas a alterar também, o que torna isso praticamente impossível. E toda hora que você queria lançar uma coisa nova, você tinha que lançar uma nova rede, o que é extremamente custoso. Aí o Ethereum pensou assim, então tá bom, então eu vou lançar uma rede que vai ser a mãe de todas. Eu vou lançar uma rede que vou gastar uma energia enorme, vou distribuir um monte de gente, vai rodar esse negócio, e agora qualquer um pode criar alguma coisa aqui dentro. E aí, qual foi a maior aplicação da Ethereum que foi pesquisada no mundo inteiro, de tudo isso que eu citei para vocês, de milhas, de expirar, de voltar e de cair dinheiro na conta sozinho? O que as pessoas mais fazem no mundo inteiro é criar novas criptomoedas, o que hoje está se denominando de tokenização de ativos, ou seja, você cria um novo token, então você pode criar o seu, você tem a sua moeda e você distribui a sua moeda e as pessoas compram a sua moeda. Muito parecido com o que funciona no mercado de milhas hoje. O mercado de milhas hoje é a criptomoeda da empresa. Tipo, sei lá, você vai pegar Uber, por exemplo, o Uber hoje tem Uber Créditos, não tem? Você pode comprar Uber Créditos e aí você paga o Uber com Uber Crédito. O Uber Crédito vai ser um token. Ele não é um token, mas poderia ser um token numa blockchain. Mas, Christian, se é muito parecido, por que a gente vai usar tokenização e não vai usar o banco de dados da Uber que já existe? Simplesmente porque a blockchain é muito mais eficiente e muito mais barata para as empresas. Se você plugar, é como se você plugasse num serviço terceirizado que é praticamente de graça, enquanto você tem um custo enorme para manter aquela operação dentro da sua empresa. Então, hoje, as coisas estão devagarzinho, mas aos poucos os empresários vão começar a entender que eles vão economizar e vão ganhar muito mais dinheiro, e as pessoas também vão começar a aderir a usar as criptomoedas, que é um dos motivos pelo qual isso não vai mais rápido, porque as pessoas nem sabem usar criptomoedas. Então, tem esses dois movimentos, das pessoas começarem a usar a criptomoeda e as empresas começarem a entender que se todo mundo usando criptomoeda, ele pode aumentar a eficiência do negócio dele e fornecer um negócio
supostamente mais barato para todo mundo, né? É claro que isso vai ser a decisão de cada um. E aqui viemos finalmente falar do tema da palestra, que é onde é que a gente termina nessa história toda. A gente termina num movimento que para mim vai ser o maior de todos, que é a tokenização de tudo do mundo inteiro. Todo mundo vai criar créditos, vai criar... Imagina, você tem uma empresa, né? E você hoje vai fazer uma troca, né, de uma empresa. Você comprou uma roupa e não gostou e vai querer trocar por outra. Aí você quer trocar por outra, não é o mesmo preço. Deu uma diferença de valor. Então, o que se pratica várias vezes? O dono da loja pega um papelzinho e escreve para você, Anderson, vale R$100. E aí você leva para casa e um dia você pega esse papelzinho de troca. Esse papelzinho, ele vai virar um cupom digital, que é exatamente o token que eu estou falando. Então, isso vai ser cada vez mais fácil. Qual é o problema? Então, Christian, por que isso não está acontecendo? Por que todo mundo aqui já não tem token na mão? Porque, depois dessa pesquisa que a minha equipe fez sobre essa aplicação de tokenização no Ethereum, a gente descobriu que Ethereum não é tão eficiente para fazer isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Ethereum foi criado para resolver qualquer coisa. Ele não sabia exatamente qual ia ser a aplicação principal. Eu já listei aqui algumas aplicações. Depois que o Ethereum foi criado e permitiu fazer qualquer coisa, a gente entendeu que tokenização era a maior aplicação, tá? E aí você acaba usando um canhão gigantesco, cheio de custos. O Ethereum, né? Ele tem um custo grande de transação, ele é lento e tal. Então, você pode criar um token lá, mas ele não é muito eficiente. Ou seja, ele não vai ser o mais eficiente para a tokenização. Dado este cenário, que era tudo complicado de fazer no Ethereum, custoso e tal, surge, e aí está no último capítulo do meu livro também, são todos os momentos desse jogo, uma nova blockchain chamada DAG, que é um novo modelo de blockchain, que ela enxergou essas deficiências de custo e de lentidão das blockchains existentes, porque para você fazer uma transação é necessário fechar um bloco, lembra que é blockchain. Então, cada vez você junta um monte de transação num bloco. Então, as pessoas que processam a transação, as transações que são os mineradores, eles ficam esperando até encher um bloco. Depois que enche um bloco, eles amarram esse bloco, jogam para a rede de novo, para a rede aprovar, e aí sim encaixar como um novo bloco da blockchain, tá? Imagina tudo isso acontecendo enquanto você está ali no caixa esperando para pagar um Pix. Entende? Então, não é nada eficiente. Eu arrisco dizer para vocês que isso dessa forma não vai acontecer com blockchain. E aí, o que eu digo? Tem uma nova tecnologia surgindo que algumas pessoas nem chamam de blockchain, chamam, como eu estou dizendo para vocês, de DAG. O que é a DAG? O que transformaram o universo para nova tecnologia de tokenização? Ao invés de você ter um bloco, que é a blockchain, e tem que ficar esperando encher esse bloco, o que você acha de pegar uma transação e já colocá-la direto no blockchain? Em vez de esperar um bloco, mexer um bloco, pega uma transação, ou melhor, se você quiser pensar de forma teórica, você pega o bloco com uma transação só, fecha o bloco com uma transação só e coloca ela para dentro do blockchain. Qual é o problema disso? Porque ia ser muito mais rápido. Eu pego a transação, fecho e coloco para dentro o próximo. Por que isso não foi feito, né? Porque a gente tem um problema enorme que é de confirmação. Então, para ser confirmado o bloco, é necessário que tenha outro bloco em cima. É necessário um monte de gente acontecendo aqui em cima e processando para poder encaixar e ganhar firmeza nesse negócio. Então, se você coloca uma transação e ninguém mais faz transação, ela não é confirmada como outra transação em cima, a rede não anda. A transação não é confirmada. Então, qual o problema que nós vemos aqui? A blockchain é um sistema que funciona muito bem com baixo volume de transação, porque ela tem todo aquele processo que eu falei para se proteger de que uma transação foi colocada, tem a mineração lá, uma transação foi colocada junto com outras transações, e elas vão fazer um bloco, e vai demorar mais um tempinho, e vai surgir outro bloco em cima,
e tudo vai ser muito bem protegido, né? Para que num baixo volume a coisa funcione. O problema é que quando começa a ter um volume muito alto, isso significa, imagina que todo mundo tokeniza tudo no mundo inteiro, vai ter muita gente tokenizando. A blockchain ela vai estar sempre fazendo no mesmo relógio tantas transações em 10 minutos. Mais 10 minutos, outra transação, e ela não vai mudar isso. Para se proteger, tá? Qual é o problema do outro lado, do DEG? O DEG faz transação por transação, para ele é ótimo, todo mundo está fazendo transação, porque quanto mais transação chegar, mais rápido ele faz. Qual é o problema? Por que não surgiu de forma amplamente adotada o DAG? O primeiro DAG que foi criado chama-se IOTA, e ele fez isso, transação por transação, e acontece que se uma outra pessoa não confirma, é o contrário da blockchain. Ela fica muito vulnerável. Então, ela fica muito fácil de ser atacada e ser destruída. Normalmente eu faço uma analogia com uma tartaruguinha, filhotes de tartaruguinha nascendo na praia. O que eles têm que fazer? Eles são bem pequenininhos e eles têm que, todo mundo já viu isso, né? Na National Geographic, ele tem que sair do ovo e sair correndo para dentro d'água. E tem um monte de gavião tentando pegar. Se ele conseguir sobreviver da areia e entrar dentro da água, ok, ele está salvo. O problema é ele ser pego nesse percurso, ou na decolagem, né, do avião, que é o momento mais perigoso. Então, a DAG tem esse problema. Ela é muito vulnerável quando é pequena, mas se todo mundo começar a usar, ela é tão robusta quanto a blockchain e mais. Ao contrário do blockchain, que ele tem problema com grande volume, quanto mais transações, melhor, porque mais rápida a transação antiga é confirmada. Ponto número 2. A DAG também consegue ser com uma eficiência muito maior, sem custos. Por quê? Ela não precisa ser uma reserva de valor como o Bitcoin. Ela pode dar prêmios para o minerador inflacionando a rede. Porque, afinal de contas, a inflação ela danifica a reserva de valor. Mas na tokenização, não é para isso que estamos aqui. Não é para reserva de valor. Não estamos competindo com o Bitcoin. A tokenização é para outra coisa, é para facilitar as pessoas criarem token. Esses tokens podem ser avaliados de acordo com cada um. Cada um vai ser dono do seu token, vai ser sua governança, só que ele vai ter a eficiência da blockchain. Então surgiu, né, essa nova blockchain que se chama Hathor Network. Eu posso depois mandar para vocês, ou vocês entram lá no Instagram, vocês vão ver. Hathor Network, que é uma proposta muito parecida com a IOTA, tem essa DAG, porém ela tem as características da blockchain quando ela é muito novinha. Então, vamos dizer que é uma blockchain híbrida, mutante, em que ela nasce como blockchain e à medida que vai acelerando, ela vai virando DAG. E parece ter sido a melhor solução encontrada até hoje em blockchain. Então, agora a gente está num momento super importante, legal vocês ouvirem isso, em que a tokenização ela vai começar a acontecer para todo mundo, porque existe uma tecnologia que vai dar vazão para isso. Uma transação instantânea e sem custo. Melhor até do que o Pix do Banco Central. Então, o que a gente precisa fazer agora é começar a estudar essa nova blockchain e começar a fazer aplicações disso. Vocês podem pegar a blockchain, que é livre, de graça na internet, é só procurar Hathor Network e tentar usar, ou então vocês podem tentar achar plataformas que já, né, já estão sendo implementadas de forma mais friendly, né? Existem algumas plataformas aí, se vocês quiserem entrar no meu Instagram, eu posso enviar para vocês a plataforma para vocês testarem, e aí a tokenização de ativos é tão simples quanto você subir um contrato, né? Sei lá, um PDF dizendo a propriedade daquela coisa, dá um clique e ela emite os ativos, e você pode começar a distribuir aquilo com respaldo jurídico, porque está lá escrito no blockchain que aquele token tem aquele lastro. Entendeu? Então, o que eu vim dizer para vocês hoje, principalmente, é isso, que a tokenização agora eu acho que vai começar a decolar, e é importante que vocês estejam atentos para essas novas tecnologias. É mais ou menos esse recado que eu vim dar. E agora a gente pode abrir até para dúvidas que vocês já devem ter na sua cabeça, perguntas, ou se vocês quiserem, a gente pode fazer, não sei se a gente consegue, mas um teste aqui ao vivo para vocês verem como é que pode se fazer uma transferência rápida na Hathor.
com uma carteira em autocustódia e tudo que as pessoas têm dificuldade de fazer na Ethereum e na Bitcoin, né? Então, obrigado pelo convite, gente. Vamos abrir aqui de novo? Opa, vamos ver se a gente tem alguma dúvida aqui no presencial. Alguém tem alguma dúvida? Tem um aqui. Deixa eu pegar. Opa, boa tarde, Christian. Eu tenho uma dúvida na realidade nessa questão de tokenização, né? Já vem crescendo bastante essa parte, né? Muitas pessoas estão começando a criar tokens famosos, até mesmo times de futebol. E, inclusive, tem vários casos até de criação de tokens que acabam virando esquemas de golpe, certo? Rug pull, esquemas de pump and dump. Como é que você enxerga num cenário futuro essa questão de segurança quanto a golpes no cenário de tokens? Então, perfeito. Como eu disse para vocês, né? O único que é mais seguro em termos financeiros é o Bitcoin, que é original, né? E que vai ser reserva de valor. Depois do Bitcoin, nada mais é reserva de valor. Então, a gente não tem mais aquela garantia de governança que o Bitcoin tem. O processo de tokenização, ele devolve a governança para o dono do token. E aí, vai acontecer o que você está falando. O que você tem que ver agora não é mais a tecnologia em si, exatamente, mas sim quem está por trás, quem é que está vindo, quem é que está dando lastro para aquele token. A toda a discussão complicada que tinha no Bitcoin, do tipo, Bitcoin não tem lastro, tinha lastro do Bitcoin, agora em tokenização vai ser a discussão, porque o token em si, ele não vale nada. O que vai valer vai ser quem está por trás governando, qual é a marca que está por trás dando respaldo a isso. Então, acho que agora vai ser super importante, sim, o que você está falando. Tem muito golpe, vai ter muito golpe, porque as pessoas elas não estão muito preocupadas em saber de onde vem. É muito pegar o influenciador e deu a dica, analisando o gráfico, opa, vamos ganhar dinheiro rápido e compra. E assim, golpe tem em todo lugar, né? Então, acho que esse é o problema menos da blockchain e mais do mundo que a gente vive. A única coisa que eu posso contribuir aqui é que, em termos de tecnologia, porque você está pedindo para analisar o golpe, né, da pessoa, né? Existe o golpe da tecnologia também, né? Tem várias criptomoedas que sofreram o famoso rug pull, né? Que a pessoa despluga a rede e leva o dinheiro embora e tal. Isso várias vezes aconteceu. Então, na hora que você tem uma tecnologia dessa, como a Hathor Network, o golpe da tecnologia ele não vai existir. Porque aí são dois problemas, né? Bom, facilita, né? Quando você vai comprar um token desse qualquer, você mesmo falou assim, do time de futebol, são dois problemas. Primeiro, ver quem é que é o dono do emissor do time de futebol que vai dar lastro e garantia para aquele token. O segundo é saber qual é a tecnologia blockchain que eles estão rodando, que pode dar outro problema. Então, são dois problemas diferentes. Tá? O primeiro eu consigo analisar. O segundo, infelizmente, não tem jeito. É da pessoa que está envolvida. Boa. Mais alguma dúvida aqui no presencial? Não, acho que no online também não tem. Tá, então... Se quiser, pode fazer aquele teste que você tinha comentado, Christian. Pode fazer o teste, porque o teste vai ter que alguém vai ter que mandar alguma coisa para mim, porque para eu transferir eu tenho que ver um QR Code aqui, assim, acho que não vai ser tão fácil. Mas vocês podem tentar instalar, é só ir lá no Store de vocês, na Apple Store ou Play Store, e procurar Hathor é H-A-R, manda o Tor, tá? H-A-T-H-O-R, Hathor Network, vocês vão cair direto na wallet, instala o wallet, e aí vocês vão passar num processo de abrir o wallet, que é muito importante que vocês aprendam, porque isso é o futuro da segurança. Vocês já estão familiarizados com isso, mas vocês vão ter lá 12 palavras que vocês vão ter que guardar, essas coisas, e aí vão entrar lá dentro. E aí ele vai gerar um hash code, que é meio que um QR Code para você. E aí você pode passar isso para mim e eu consigo transferir uma criptomoeda para você na hora. Uma outra workshop, que não vai dar tempo aqui, é ensinar para vocês, não é difícil. Você procurar na internet, tem. Como é que você cria o seu token de graça lá dentro. De graça não, mas muito barato de criar o token na Hathor, porque a criptomoeda da Hathor ela é inflacionada, então ela é barata. Então é super acessível para todo mundo que quiser criar o token. Aí eu dou workshop de token, todo mundo sai criando token, e aí as pessoas perguntam,
Ué, mas isso aqui não vale nada. Claro que não vale nada. Você acabou de criar. Imagina se as pessoas criassem valor do nada, né? Então, agora o teu trabalho não é mais em cima da tokenização, é sim dar valorar aquele token que você emitiu. Mas pelo menos a tecnologia, ela vai ser muito facilitada daqui para frente. Outra coisa que eu queria passar para vocês também, já que a gente está terminando aqui, é sobre o livro. Para quem não tem o livro, se quiser, pode entrar lá no meu Instagram, tá? CN Aranha, e manda uma mensagem para mim. E eu mostro para vocês como é que vocês podem ganhar o livro, tá? Ele é barato, mas quem quiser ganhar o livro, eu posso mandar para vocês umas coordenadas aqui e aí vocês compram o livro e são ressarcidos lá na Amazon, tá? Então, aguardo vocês no Instagram. Obrigado pelo convite.